8K, 120 FPS, Ray Tracing, olha, essa aqui é boa, hein? 10K. Tá cheio de piada aí nas redes gamers sobre a nova geração. Vem ver uma análise real sobre isso. Fala, galera do Geek, eu sou o Gótico, mas você tá no Detonando Geek, o primeiro, maior e melhor canal de tecnologia pra games de todo o YouTube, e agora também no seu exclusivo formato escrito através de detonandogeek.com.br, nosso portal de notícias. Se você não conhece, vá lá conhecer, entre coisas incríveis que estão lá. Por exemplo, a Nvidia agora vai passar a utilizar FreeSync em suas GPUs GTX e RTX. Duvida? Cola lá no nosso portal que você vai descobrir. E não é óbvio, é claro, é lógico, direto ao ponto inicial e o conteúdo propósito desse vídeo. Vamos falar um pouco mais sobre um prisma realista do que realmente poderia ser os novos consoles Xbox One Scarlett, com seu conjunto e família de dispositivos que serão engrenados a partir de 2020 ou até mesmo esse ano, e o próprio PlayStation 5, que apesar que mantém seus segredos a 7 chaves, já foi vazado alguns rumores e boatos a respeito deste console, que promete ser um console extremamente performático também. Mas performático até que ponto eles irão? Muitas pessoas estão aí devaneando, comentando, sonhando em redes sociais, YouTube e o mundo da internet afora, 8K, 120 FPS, alguns ainda voam mais alto, falando sobre 10K, mas a realidade no setor de consoles é definitivamente bem diferente. Estamos falando de um dispositivo que tem que oferecer tudo pelo menor preço, como o console tem que ser. Outra coisa também que tem que levar em consideração é um produto que dure, porque entrando em 2020, caso seja a data oficial do seu lançamento, ele terá que durar aí pelo menos 6 anos, 2026, sustentando a jogabilidade e também as novas evoluções mecânicas e gráficas que os jogos proporcionarão. Já sacou que o vídeo é foda pra caramba? Deixa o seu like, se inscreve no canal, compartilha essa informação. Eu preciso que você faça isso agora para ajudar a gente a aumentar o número de visualização, o número de inscritos e continuar trazendo conteúdos como este para você, tanto aqui no nosso canal quanto também no detonandogeek.com.br, nosso portal de notícias. Recado super importante: terabyteshop.com.br, o maior montador de PCs do Brasil. Pós-atendimento, suporte especializado com uma galera que sabe realmente o que tá fazendo. Os caras são diamante aí, selo exclusivo do Reclame Aqui na resolução de problemas. Além dos computadores, você também pode comprar peças à la carte com preços incríveis. Link tá na descrição. PC não é só pra isso, em console, GameCenterPaulista.com.br é a solução. Utilizando o código DetonandoGeek você ganha 5% de desconto em qualquer item na loja. Começando a nossa visão realista com resolução. Não há dúvida nenhuma que o foco do final dessa geração, com o upgrade dos consoles Xbox One e PlayStation 4 Pro, foi 4K. Do lado do Xbox One X, realmente ele conseguiu evoluir e conseguiu entregar até mesmo a natividade. Para o PlayStation, conseguiu através de técnicas de software e checkboard, a qual usufruiu bastante da criatividade dos desenvolvedores de jogo para chegar até lá. Para a próxima geração, não devemos mais ter esses problemas ou estratégias que os desenvolvedores terão que criar para conseguir adicionar o 4K na tela dos consoles, mas a que frame rate deverá ser colocado esse 4K nativo que é esperado para a próxima geração? Todo mundo sabe que, como eu disse, o console mais poderoso, que é o Xbox One X, 6 teraflops, 4K nativo, em sua grande maioria entrega jogos a 30 FPS, com exceções de alguns jogos leves e também destinados a ser de FPS alto, por exemplo, como Fortnite e alguns outros. Nestes casos, a desenvolvedora tem que deixar algumas mecânicas e criatividades para impulsionar o FPS dentro dos hardwares que estão na atual geração. Outro ponto importante que tem que se levar em conta é que a geração de consoles está há mais de 20 anos, desde o primeiro console a 30 FPS. Isso já está começando a ficar um tanto quanto inaceitável de acordo com as jogabilidades. Também tira os consoles do setor competitivo de grande parte dos jogos, a qual eles não conseguem entregar um FPS fluido para ser competitivo, ou seja, está fora do eSports. O cenário deve mudar agora com a nova geração. A gente está falando de 4K 60, mas sinceramente, dentro de uma posição realista, não em grande parte dos jogos.
continuaremos ter jogos sim a 30 FPS, no entanto com um nível de equilíbrio cada vez melhor. Outras coisas também, como nós sabemos, o que falta do hardware tem que ser sanado pelo software. Um console não é só um conceito de hardware. No conceito de hardware tá fraco, coloca mais computação nesse cara. No conceito de software tem que ser criativo, e as fabricantes PlayStation e Xbox podem ser muito criativas se quiserem. Um exemplo que a gente pode dar é trazer aí soluções que contornam esse problema e alegram todos os players, fazendo com que, dando liberdade às pessoas, coisa que é tirada delas através dos jogos e os modelos de negócio que são implementados atualmente na geração. O primeiro quesito que ajudaria muito nisso é arrancar o destrave de 30 FPS dos jogos que não ganham muito FPS. Dessa forma, o player poderia escolher entre travar aos 30 ou despirocar o FPS indo ao máximo do equipamento, algo que seria muito apoiado pela própria tecnologia que foi implementada no Xbox One X e deve, com certeza absoluta, estar nos outros dois consoles, incluindo o PlayStation 5, que é FreeSync. Se você desbloqueia o FPS, mas existe uma variação e você não quer ter percepção, o VRR ou FreeSync pode te ajudar muito nisso, equalizando a taxa do seu GPU com a taxa do seu monitor, trazendo para você um gameplay fluido. Poderia trazer aí aos jogadores a possibilidade de mudar a resolução de render. Mas o que seria isso? Hipoteticamente, você está jogando em 4K nativos, emitindo aí mais de 8 milhões de pixels na tela, e isso está causando um esforço computacional. Se você diminuir essa quantidade de pixels, ele vai entregar um quadro 4K, no entanto, o render interno vai ser menor resolução, parecido com as técnicas que nós temos hoje nos consoles atuais. Dessa forma, você aumenta a performance do jogo, e dependendo da distância que você está da televisão ou do monitor, você nem tem a percepção da perda de qualidade gráfica em determinados casos. Mas isso talvez não aconteceria, por exemplo, com Full HD. Full HD, a gente sabe que Full HD está com os dias contados e ninguém vai mais impulsionar essa tecnologia. No entanto, os fabricantes poderiam liberar o render interno em 1440p. Isso faria com que os consoles pudessem chegar até 120 FPS em determinados jogos, ou quem sabe até ultrapassar isso. Solução para ganhar FPS de maneira simples e fácil, como tem que ser um console: presets básicos. Não adianta você colocar um menu com 30 configurações gráficas, como acontece, por exemplo, no PC. Usuários de console querem a coisa mais pronta, mastigada, e tem que ser assim. Tem que ser rápido, tem que ser fácil, tem que ser barato, tem que ser usual e divertido para você jogar. Dessa forma, um simples baixo, médio e alto poderia resolver grande parte dos problemas que os players atualmente enfrentam em determinados jogos, como foi o caso de RDR2, que nos consoles base pipocou a parte do frame rate. E toda essa resolução e serviços empregados dentro dos consoles, como o FreeSync, os 4K, até mesmo correndo a 60 FPS, vão gerar um fluxo de transporte de dados imenso. E quais serão os meios de conexão deste dispositivo para com o seu televisor? É óbvio, é lógico que, sem sombra de dúvidas alguma, HDMI 2.1 estará dentro do dispositivo, assim como já está dentro do Xbox One X, que foi o primeiro dispositivo a implementar a solução de HDMI 2.1. No outro lado também nós temos um problema onde grandes features de PC, de tecnologias de última geração, como o FreeSync, implementadas em console, acabam sendo esquecidas, como foram no Xbox, pela falta de dispositivos presentes no mercado com essa tecnologia. Os únicos televisores que têm essa tecnologia hoje é a linha QLED da Samsung e alguns NU8000, 7000 que estão por aí, que a Samsung não divulgou a feature, mas implementou por firma em determinados modelos, as quais eu também não sei qual é, então nem me peça essa dica. Pois bem, a solução para isso e a viabilidade mais correta seria implementar, além de HDMI 2.1, um DisplayPort. No entanto, a gente volta àquela tecla do custo-benefício e do esforço. Um DisplayPort, apesar de ser gratuita a implementação, desenvolve mais um trabalho de engenharia para acoplar os serviços do console. Também aí traria mais componentes a serem colocados nas placas dos consoles, aumentando deliberadamente o que? O custo. Solução para isso e tendência mundial é que os novos
novos consoles da próxima geração venham com meio de conexão USB-C, aquele mesmo que é presente atualmente no Nintendo Switch. Através dos meios de conexão USB-C você consegue transportar áudio, vídeo, grandes fluxos de qualidade e também de dados, mídias por essa porta USB-C. E você pode conectar em monitores com DisplayPort através do USB-C over DisplayPort ou do HDMI através do USB-C over HDMI. Nessa CIS 2019, a HyperX lançou um headset chamado Orbit S, que existe a conexão USB-C nele, ou seja, já compatível, além de DisplayPort e HDMI 2.1, também com dispositivos de áudio que vão ser lançados e já estão sendo lançados no mercado. Armazenamento também é uma coisa que tem que ser cuidada, medida e mudada nos consoles. Foi totalmente negligenciado a atual geração, incluindo o upgrade PS4 Pro e Xbox One X, o uso de discos mecânicos de 5.400 RPM, ou seja, rotações por minutos. Isso causa um problema aí de performance nos jogos, tanto que os desenvolvedores têm que utilizar artefatos criativos e usar hardware que não deveria usar para contornar um problema que é o armazenamento. Um exemplo que eu dou disso é a nossa análise técnica que nós fizemos de Forza Horizon 4, a qual existe um load inicial que pega mais de 6, 7 GB e joga na memória do console ou do PC. Para quê? Para não ficar toda hora acessando o disco, que é demasiadamente lento e poderia causar um problema de FPS para um jogo tão fluido quanto é Forza. Então há uma preocupação com isso e para o futuro a gente estima que discos mecânicos de 7.200 RPM. SSD ainda é algo muito longe da realidade para consoles, até mesmo para PC. Não é todo mundo de PC que compra um SSD de 1, 2 teras para armazenar jogos. No entanto, não é descartado a presença de discos de estado sólido ou SSD ou algum derivativo de alta performance dentro dos novos consoles, mas não destinado para o armazenamento de jogos, e sim para uma necessidade a qual falta na atual geração, que é acesso rápido ao sistema operacional do próprio console. O uso de discos de estados sólidos para este propósito traria aí acionamento instantâneo na hora que você liga o console. Além disso, poderia servir aí de um cache de disco para os desenvolvedores, fazer a transição de alguns dados mais críticos. Assim como o Forza faz um despejo para memória, poderia fazer algum tipo de despejo, um armazenamento de 16 GB, por exemplo, para que o jogo pudesse despejar um tanto de dados nesse disco e ficar esperando a memória puxar para virar aí render na sua GPU. Ou seja, ajuda o desenvolvedor, melhora a performance do console, não é um custo tão alto assim implementado, ainda mais em alta escala. Nenhum equipamento em que o foco é o custo com o máximo pagando o mínimo, para se colocar algo tem que tirar algo. E se for colocado algum tipo de disco de estado sólido para acelerar aí a navegação do seu console e melhorar o desempenho global dele ou no sistema operacional, alguma coisa pode ser retirada. Estamos falando do driver de Blu-ray 4K. Mídia física, segundo um relatório recente do NPD aí, 90% das vendas de jogos mundialmente falando são mídia digital, restando apenas 10% através de mídia física. Tão pouco se fosse isso, a falta de popularização do Blu-ray 4K até mesmo para filmes. Algumas pessoas têm, algumas pessoas assistem, mas no geral são muito poucos. Por quê? Porque o setor digital, através de Netflix, Amazon Prime e aluguel de filmes online, acabaram queimando completamente o Blu-ray 4K do mercado, restando apenas para os entusiastas e cinófilos ao mundo afora consumir este produto. Dado este fato, teríamos o lamentável fim das mídias físicas, que iriam se esgotando junto com os consoles da atual geração, à medida que a próxima geração fosse criando maturidade. Outra coisa que tem que levar em consideração é que retrocompatibilidade para a próxima geração é praticamente certo, e eu estou falando de full retrocompatibilidade. Se você tem mídias físicas, você não vai conseguir participar dessa retrocompatibilidade caso não tenha Blu-ray 4K, obrigando você a comprar uma mídia digital, que parece um mercado de marketing
muito parecido com o que a indústria fez com os remasters, ou seja, eles continuam ganhando do mesmo jeito. Para o varejo de rua, as lojas pode ter contornado uma solução através da venda do box com um card e um code digital para você resgatar na loja PSN ou Xbox, como a Xbox fez com o PUBG, que vendia nas lojas lá a caixinha do jogo tudo certinho, quando você abria vinha um papelzinho com o código. Isso pode ser a solução para não matar o comércio de varejo, que vai criar problema no caso das grandes, por exemplo, como GameStop. Vamos falar de CPU e cores e mais cores. É isso que teremos na próxima geração. Isso não é entusiasmo, é necessidade. A atual geração cometeu um erro grande em colocar o Jaguar de 8 núcleos, uma absoluta falta de visão no que poderia vir de mecânicas de jogos e inovação de mecânicas dentro dos jogos. Nós temos aí, por exemplo, o RDR2, que causou aí enormes problemas nos consoles base, e também nós temos Destiny 2, que mesmo no Xbox One X não conseguiu atingir os 4K 60, e segundo a Band, devido ao Jaguar de 8 núcleos, que foi guerreiro numa batalha disputada entre os desenvolvedores e ele. Os desenvolvedores tentando implementar e ele tentando processar o que havia sido implementado. Estamos numa era onde mundo aberto ganhou extrema evidência, numa era também onde as mecânicas estão ficando mais complexas, Battle Royale, NPCs mais inteligentes, eventos randômicos acontecendo a toda hora no jogo. Tudo isso é programação de execução, não é programação gráfica. Programação de execução é rodado pelo CPU, programação gráfica é rodada pelo GPU, e a programação de execução aumentou muito porque os players exigem mecânicas diferentes. A arquitetura AMD é certeza, já foi confirmado isso, a arquitetura AMD Zen é a mais possível certeza de todas, que é a arquitetura derivativa dos processadores Ryzen. Não é um processador Ryzen no console, porque é um semi-custom, ou seja, é as funcionalidades da arquitetura Zen em um chip construído para o console. Nesse quesito nós temos aí, estimamos, 8 cores, 16 threads, que ajudaria, impulsionaria e melhoraria muito a criatividade dos desenvolvedores. Se é Zen primeira geração ou Zen+, a gente aposta muito mais na Zen primeira geração devido ao custo. No entanto, tem que levar em consideração que processo de fabricação de dispositivos, nem sempre o mais antigo é mais barato de fazer. Se este for o caso, a escolha será Zen+. GPU vai subir. Até que ponto vai subir? Antes de a gente falar da GPU, vamos falar da amiga íntima dela, a memória. Muito se especula aí, em alguns grupos mais entusiastas, o uso de GDDR6 dentro dos consoles. No entanto, é uma memória bem cara e bem acima das especificações, talvez, de necessidade de uma GPU de console, ou seja, a melhor escolha seria ou continuar com GDDR5 presente hoje, ou no máximo ir para uma GDDR-X. Outra coisa que nós podemos apostar na memória é que ela vai ter 384 bits para ampliar a largura de banda necessária para transportar esses 4K 60, esses serviços de FreeSync, ou seja, uma largura de banda é fundamental. Memória GDDR5 ou GDDR5X com 384 bits aumentariam muito essa largura. Quantidade de memória, ou nos mantemos com 12 GB GDDR5X, que é o qual eu acredito, ou iremos para 16 GB GDDR5. No entanto, para fins de processamento de performance, 12 GB GDDR5X entregariam muito melhor que 16 GB GDDR5. Falando da GPU, para como cereja do bolo, o que poderíamos ter? O console atual mais potente de todos, o Xbox One X, ele apresenta 40 núcleos computacionais Radeon dentro dele, o que, junto com a memória, dá os 6 teraflops. Seguindo essa linha de raciocínio, entendendo que a próxima geração de GPU de um console vai ser baseado em Navi/Vega, e quando eu digo Navi/Vega, é que provavelmente, por ser um semi-custom, não necessariamente incluirá todas as funcionalidades e planejamentos de Navi, e talvez não incluirá toda a funcionalidade de Vega. Seria uma criação efetuada de o fim de uma arquitetura para o início da outra, o que eu costumo chamar de Arc Salad, ou seja, a salada
escalada das arquiteturas, ou seja, podemos ter uma variação de um final de uma arquitetura para a entrada de outra, a qual se resultou no chip customizado da GPU dos consoles. A aposta para o número de núcleos computacionais desse semi-custom AMD é 60 núcleos computacionais, que poderia trazer aí uma performance junto com as memórias de 9 a 11 teraflops, e eu apostaria magicamente em 10 teraflops. Por quê? Porque vende muito melhor no marketing. Número 10 associado a melhor nota, psicologicamente ficaria na cabeça das pessoas: eu tenho um console 10 teraflops. Ficou idiota isso, né? Eu acho que nenhuma empresa de marketing faria isso, mas eu aposto no 10 sim. Com isso, esquece o Ray Tracing. Não que não será empregado em nenhum jogo em nenhum momento, mas 100% a renderização com Ray Tracing em todo momento do jogo não deve ser levado em consideração nessa nova geração. O que teremos sim é alguns efeitos de Ray Tracing, ainda mais para impressionar, mas puramente para fins de marketing, vender jogos. Mas isso não quer dizer que não teremos evolução gráfica. A Unreal Engine, por exemplo, que é uma engine que nós mexemos recentemente aí, mostramos em vídeos para vocês, ela está 10 vezes mais alto o poder gráfico dela do que os dispositivos hoje são capazes de entregar. Dessa forma, o avanço gráfico já existe, está pronto, só está esperando o hardware mais potente para mostrar para você. E os desenvolvedores vão utilizar esses hardwares mais potentes para implementar essas soluções gráficas mais bonitas. No tete-a-tete, essa GPU seria capaz de estar rodando aí muitos jogos em 45 a 60 FPS. Apoiado pela feature que nós falamos lá em cima do VRR ou FreeSync, isso seria suavizado na sua tela. Então, com quedas de FPS que com certeza você vai ter, não vai se manter no 60, porque ainda é um negócio difícil se manter 4K no 60, pode ter certeza. A gente teria uma variação de 45 a 60 FPS em grande parte de jogos, acumulado com todas as features que eu impulsionei lá em cima, podendo chegar a 60 ou ultrapassar com a queda de render de resolução, ou ter a opção dos usuários ter os seus presets baixo, alto e médio. É claro, é óbvio, é lógico, vão ter jogos, né? Que também é importante depois de toda essa explicação tecnológica. E você, concorda com isso? Você acha que vai ser além disso? Você acha que os consoles vão impressionar muito mais do que isso? Definitivamente, por mais que eles tragam melhorias acima das especificações que nós falamos aqui, nada perto de 8K 120 FPS vai existir. Pode ter certeza absoluta disso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal, compartilha a informação, demasiadamente importante para toda a comunidade gamer, principalmente quem está interessado já na próxima geração de consoles. Acesse o nosso portal de notícias eletrônico.com.br. Eu sou Gotcose e até a próxima.